Bom, de todas as entrevistas que eu estou fazendo, essa é a que eu mais queria que fosse presencial, porque eu estou aqui entrevistando o meu filho, que é o Lucas Ribeiro, que é um galerista, curador, produtor. Nossa, ele tem um monte de funções e mora em São Paulo já há muitos anos. E eu tô, nossa, super feliz que é a primeira vez que eu entrevisto meu próprio filho. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Dedé? Também conhecida como mãe. A gente já deu entrevista junto, né? Mas eu acho que a gente nunca entrevistou um ao É, outro, né? é verdade. É, Eu já te entrevistei para pesquisa, assim, quando fiz a curadoria de uma exposição tua. é verdade, Né? claro. É. Mas foi assim por vídeo? Não, Não, isso é não foi, diferente né? mesmo. Essa Né? é a primeira. É. Então, o Lucas, conta para nós rapidamente como é que tu entrasse nesse mundo das artes visuais, assim. Eu sei que é difícil de ser rapidamente, assim, mas conta um pouquinho para gente. Acho que minha trajetória, meu interesse tem muito a ver com skate numa instância, né, de ter participado muito ativamente desse universo. E por algum motivo tem muitos skatistas que também fazem arte, né, ou se colocam como artistas, ou ligados à música, ou a design gráfico, mas, né, vários skatistas que eu gostava muito se transformaram em artistas, né? Então, acho que isso aí é um lado. E também acho que convivência com meus ex-padrastos, né, em casa aí eu acabei tendo proximidade com artistas muito legais, de áreas diferentes também. Meu pai, músico, mas também pintava, né, era um pintor de final de semana, é, né, trabalhou com música, com estúdio muito tempo, mas também pintava e era muito bom, né? Isso eu fui entendendo depois de adulto, assim, mas acho que não, a mistura de todas essas coisas, assim, acabei gravitando para esse lugar. E talvez por ter estudado jornalismo e ter atuado como jornalista, editor de revista, colaborador de revistas e de sites, né? Eu acho que foi um encontro, talvez, do editor com a proximidade e o interesse por arte, acabou culminando nesse lugar aí do curador barra galerista, né? Sim. Acho que é É. por aí. Então, aqui eu fiquei com muita dificuldade de definir, assim, sabe? Vou entrevistar o galerista, vou entrevistar o curador. Daí eu fiquei pensando assim, talvez seja melhor explicar um pouquinho, até porque todo mundo que nos vê e nos ouve aqui no canal, as pessoas são muito interessadas em conhecer todos essas profissões aí da cultura e entender como é que elas funcionam, né? Existe um interesse já dentro do campo da produção. E nas artes visuais, as coisas não funcionam exatamente como nas artes vivas, por exemplo, né? Como no teatro, na música. Tem um outro modus operandi aí, né? Tem um outro sistema, é o sistema das artes, né? E que Sim. essas funções funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas o que faz um produtor nas artes visuais e o que faz um galerista, né? O que faz cada um deles. Depois a gente chega no curador ainda, que eu acho que ainda é uma outra coisa, ou se tu quiser, vai direto. Tá bom. Eu acho que o produtor, no geral, né, o produtor ligado ao circuito de arte, vai trabalhar muito fazendo a exposição acontecer de fato, né? Fazendo ou os eventos ligados ao universo de arte, da arte contemporânea, enfim, fazendo eles acontecerem. Então, nesse sentido, fica próximo do trabalho, da produção, da execução do evento, né? Das outras áreas também. É, acho que fica muito ligado a essa questão, assim. Tenho algumas pessoas que eu gosto bastante, que são muito conhecidas pela produção no circuito de arte contemporânea, ou que trabalharam dentro de galerias ou dentro de instituições, ou tendo, né, empresas, produtoras culturais voltadas para o circuito de arte, né? E
O galerista, ele tem essa, né, no cenário ideal, é muito essa pessoa que vai dirigir, né, a empresa, né, vai né, conduzir a nave da galeria de arte nessa plataforma de exposições recorrentes, né, que dentro do circuito comercial, uma galeria de arte comercial, vai representar artistas, vai fazer exposições de forma recorrente, vai vender essas obras, vai fazer articulações pela carreira dos artistas representados, vai manter acervo, enfim, né? Quanto maior a galeria, mais setorizado vão estar as funções ali. Então, tem galerias muito grandes que vão ter vários produtores trabalhando dentro. E galerias, né, menores que, né, o galerista vai acumular todas essas funções de uma maneira ou de outra. E qual deles que cuida da carreira do artista mesmo, sabe? O que o artista vai fazer esse ano, no ano que vem, no outro, né? Quem é que vai fazer essas articulações internacionais, nacionais, sei lá? Vai depender do tamanho da galeria mesmo, né? Então, acho que o galerista ele pode estar, sem dúvida, nessa função, né? É bem comum que ele esteja pensando como conduzir a carreira desses artistas. Tem galerias muito grandes que realmente vão ter assistentes, né, da direção da galeria, cuidando de um número determinado de artistas. Mas é um cenário, né, que são pouquíssimas galerias que conseguem ter, né, um profissional cuidando de cada 3 artistas, 4 artistas, né? Mas então tem um lado de pensar a carreira, né? E de fazer o lobby para os artistas participarem de exposições em museus, instituições, né? De saírem em publicações, de lançar livros, né? Então se espera ali do galerista e da galeria inteira como, né, uma base de apoio, né, comercialização da obra e divulgação da obra e, né, articulação da carreira dos artistas representados. E eles chegam ao ponto de fazer editais para os artistas participarem, de preencher, de entrar residências, por exemplo, ou não? Eu acho que suporte em alguma instância, né? Mas não tanto. A meu ver, os artistas acabam fazendo mais isso em conjunto com, né, com curadores ou com produtores, nessa parte de participar dos editais. Claro, né, quanto mais fôlego a galeria, mais ela pode dar atenção e apoio para isso. É do interesse da galeria que o artista, né, apareça na maior quantidade de espaços e publicações e tenha o máximo de exposições institucionais possíveis, porque vai ajudar a valorizar o preço das obras que estão sendo comercializadas ali dentro, etc. Então, se você assinar o newsletter, né, de uma galeria de arte que representa artistas, você vai ficar recebendo ali não só o que está acontecendo na galeria, mas o que os artistas representados estão fazendo no mundo, né? Aonde que eles estão expondo, em outros lugares, às vezes em outras galerias, em outros países até. Sim. Mas é bem raro a gente encontrar assim, né, artistas que têm um produtor que fica cuidando da sua. Agora vamos preencher para fazer uma residência em tal lugar, vamos, né, participar de um edital para fazer um livro de arte. Eu vejo poucos, né, artistas que tenham um produtor cuidando dessa área aí. Eu acho que às vezes quando eles se juntam em torno né, de um ateliê coletivo ou montam um espaço independente, daí você vai ter às vezes alguém atuando ali dentro como um produtor. E é bem comum, né, alguns dos artistas desse espaço se transformar num produtor, porque alguém tem que fazer esse trabalho. Se ele estiver muito pulverizado, Claro. às vezes ele não avança. Então a gente, né, como você mesmo já deu curso de produção para vários artistas que também são, né, tem em paralelo uma profissão como produtor cultural, né? Verdade. É.
É verdade. Só que a gente percebe isso, né? Que talvez seja até pela impossibilidade de remunerar bem um produtor, né? Porque é muito inconstante e muito não lucrativo, né? É raro um edital que dê dinheiro para o artista. Em geral, ele possibilita fazer uma exposição, possibilita fazer um livro, possibilita fazer uma residência, né? Mas daí, que percentual que a gente vai pagar para o produtor disso aí, né? Se o artista não recebe nada fixo, né? É, é É uma verdade. situação mais complicada. Eu vejo no meio institucional, quando ele estava um pouco melhor, né? Acho que a gente veio de uma crise colada numa pandemia, tá super complexo, mas a gente tinha, acho que, produtores um pouco mais conhecidos, atuantes e melhor remunerados, né? No circuito de galerias comerciais é um lugar um pouco ingrato no geral, assim, eu não vejo Uhum. que os produtores aguentam muito tempo no geral, né? As missões impossíveis de, né, de uma hora para outra derrubar a parede da galeria para entrar uma obra lá dentro que não passa na porta e ao mesmo tempo conseguir uma obra de um artista internacional emprestada de uma coleção para botar naquela exposição coletiva, enfim, é só, né, as amigas desse meio, assim, eu ficava, meu Deus, é uma missão impossível depois da outra. É, é um videogame mesmo, né? Bem difícil. É. É. E Lucas, fala para nós um pouquinho o que é a função do curador nas artes visuais. O curador tem muito, né, é um lugar, uma atividade muito ligada a escolhas, né, a escolhas desde escolher artistas, escolher obras, escolher aonde as obras vão ficar, como elas vão ser mostradas, né, e de discurso, né? Então a gente tem muito isso de pensar o discurso em torno de uma exposição individual, de uma exposição coletiva, né? No caso das exposições individuais, quase a curadoria é uma atividade quase você sempre acaba fazendo de alguma maneira a curadoria junto com o artista que está expondo, né? Numa exposição coletiva, acho que fica mais peso nas escolhas do curador. Mas, né, claro, sem dúvida, o curador precisa entender de produção, né? Ele vai atuar como produtor em muitas situações, porque ele não tem recursos para trabalhar junto com alguém na parte da produção, mas ele, no mínimo, ele tem que entender todas as etapas do processo para ter um diálogo bom com a produção, para fazer a exposição acontecer de fato. E ele vai, né, sem dúvida, tem casos muito específicos ali, você precisa pegar obras emprestadas, tem um monte de decisões e de ajustes para fazer uma exposição acontecer, que a produção tem que estar em contato direto com o curador e às vezes vira quase uma dupla assim mesmo, é um trabalho tão próximo que é duplado. Eu tenho uma sensação também que essa função do curador ela tem um ponto mais artístico, de desenho mesmo, de conceito, de criação, né? Ele cria mais do que o produtor ou que o galerista, né? É, É, sim, né? Em geral, se tu é, separasse bem as funções, assim, ele criaria mais, né? sim. Mas eu tenho a sensação também que ele tem que ter um discurso muito consistente em termos de conceito e tudo mais, para que ele possa começar nessa profissão, porque senão ninguém vai dar bola, né? Se a pessoa já não tiver coisas publicadas, se não tiver, né? Quem é que vai dizer, essa pessoa aqui tem cacife para ser um curador de um determinado projeto? Ele tem que ter Olha, um currículo e um discurso já, não? eu acredito que, né, o legal de trabalhar de forma independente, né, acho que é muito algo que eu já trouxe. Acho que no meio do skate eu vivi muito isso, cenário independente, de zine, né, do underground musical também.
acho que desses meios ali eu vi muito essa questão de sair fazendo, né? E claro, né, também tu também vem de um lugar de produção independente, né, que sempre eu vi de perto. Mas eu acredito muito nessa, eu considero ser a melhor maneira de formar um currículo. É você inventa os seus projetos, inventa os seus espaços de exposição, inventa seus veículos de comunicação, seja na internet, né, ou sejam com publicações independentes, ou zines, ou o que for. Né? Se a gente faz muito bem feito, né, nivela pelo alto, né, pode ser sempre, por mais que a gente faça exposição numa garagem, né, a pessoa que está indo ver a exposição pode ter acabado de chegar de Paris e visto uma das melhores exposições da vida dela, assim. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer o melhor possível. Isso sempre dá frutos. E fazer de forma recorrente, né? Eu acredito que fazer pontual uma vez e depois ficar um tempão sem fazer é muito difícil de formar público e muito difícil de formar esse currículo aí. Agora, se a gente, né, cria um selo, dá um nome para o projeto e repete ele de forma recorrente, sei lá, pelo menos 3 vezes faz algo acontecer, né? Nem que sejam exposições em apartamentos, né? Ou, né, lança uma série de textos, acho que facilita e aumenta a chance das pessoas entenderem o que a gente está propondo, entenderem o que a gente está articulando ali como proposta. Pontualmente, uma vez, às vezes não é o suficiente. É como ver uma obra isolada de um artista, né? A gente vai entender melhor a linguagem dele se a gente olhar várias, para ter mais chances de entrar naquele universo. Quando tu representa um artista, tu gasta muito tempo pensando no que tu pode fazer com ele, o que ele pode fazer com a carreira dele. Como é que tu faz esse trabalho assim? Tu vai estudar a obra? Como é que é teu processo quando tu te aproxima de um artista? Se eu estou trabalhando com uma galeria, né? Se eu tenho uma galeria para representar artistas, né? Eu só acho que funciona, né? Essa parte de representação de artista, principalmente se você tem uma plataforma para expor ele, né? Claro que existem outros modelos e exceções interessantes, mas eu penso muito desse jeito. Se eu tô, né, nessa função do galerista, vestindo essa camisa aí do galerista, eu vou estar, né, junto com o artista muito atento para o que tem de oportunidade, né? E também tentando, né, criar essas oportunidades para o trabalho dele ser visto, né, ou para a obra dele entrar em coleções que são interessantes, né, ou para que ele conheça outros galeristas, outros curadores, né, galeristas em outras cidades, né? Eu não quero, ele só pode ter representação de uma galeria em cada cidade. Mas é muito interessante se eu trabalho com um artista e ele tem uma representação internacional em outra cidade ou em outra cidade-chave do Brasil também. Acho que é E daí, mais uma galeria trabalhando, assim. e nesse caso aí, os galeristas se falam entre si, que representam um determinado artista, combinam coisas entre si ou não? Sim, não, fazem várias conspirações em conjunto, assim. Acho que pode ter uma relação de aliados bem forte e bem interessante. Pode ser interessante para os dois lados fazer algo acontecer. Né? Às vezes vão até dividir uma participação numa feira de arte, né? Acho que pode existir uma competição ali, né? Também se o artista está muito aquecido, o mercado em volta daquele artista pode ter uma competição de para onde vão as obras. E claro, na feira de arte você vai ver, nossa, esse artista está em 2 galerias. Como assim? É porque ele é representado, são galerias de cidades diferentes que representam o mesmo artista, né? Então ali elas podem estar competindo na mesma cidade. Entendi. Explica aí na hora da feira. para os nossos alunos produtores aí o que é uma feira de arte. É uma feira de arte, né? Né? Elas são elas querem ser cada vez mais parecidas com exposições, grandes exposições, mas elas têm essa raiz aí também na feira comercial, na feira de carro, né? Então você vai ter um stand, né, para cada galeria
né, como se fosse um stand para cada marca, mas existe um critério ali, uma maneira de mostrar e de tentar deixar esses stands com mais cara de sala de exposição possível, assim, né? Então existe uma curadoria, existem critérios para as galerias participarem, né? Existem áreas com projetos só de um artista, áreas com galerias novas, áreas com galerias, né, que trabalham com o mercado secundário, com grandes mestres, com obras que já trocaram de mão várias vezes. E, enfim, esses grandes eventos que agora são virtuais, né, temporariamente, mas a gente tem um circuito com uma centena de feiras de arte pelo mundo, assim, são bem impressionantes. Né? E Miami tem a Arte Basel Miami, que tem mais de 20 feiras paralelas acontecendo, cada uma com 100, 200 galerias participantes. Então é um cenário bem gigantesco. Sim, a diferença que teria de uma Bienal, por exemplo, e tal, é que no caso da feira, é para venda mesmo, né? A feira é comercial, são galerias comerciais, elas estão ali vendendo obras, né? Geralmente, né, as pessoas não saem da feira com a obra na sacola, assim, né? Por mais que algumas tenham brincado com isso já, né? As grandes feiras, né? As obras ficam ali, só saem quando terminou o dia da feira, no dia seguinte trocam as obras, enfim. Mas elas têm essa mistura, né? Uma cara de... É um monte de galerias em conjunto, basicamente. Tem essa ideia, um coletivo de galerias igual a feira de arte. Sim. Então fica muito difícil para um artista. Eu imagino assim, às vezes, um artista super bom que mora no interior de um estado, lá no, sabe, numa cidade do interior, e é uma pessoa que está, de repente, muito conectada com o mundo, fazendo coisas super interessantes e que teriam muita possibilidade de venda. Um artista assim, não adianta ele arrumar um produtor na cidade dele, ele vai ter que ir para um centro maior para encontrar uma galeria que o represente. Tu acha que é isso? Sim, a esmagadora maioria dos artistas, né, que sobrevivem da própria arte ou se aproximam disso, né, ou eles transitam com frequência nos centros, né, em São Paulo e Rio, no caso de Brasil, né, ou nessas outras capitais aí do mundo da arte, né, Nova York, Londres, Bruxelas, enfim. Mas tem gente morando em lugares remotos também, assim, a gente tem, mas eles circulam, eles têm essa questão. E claro, uma galeria que está fora dessas cidades, ela pode participar do circuito de feiras, né, internacional. Então, às vezes ela vai ter a vantagem aí de estar em outra cidade, estar gastando menos para operar a galeria, mas se ela tem um trabalho consistente, ela não só pode participar desse circuito, como ela também pode representar artistas muito grandes que, né, tem representação no Rio e São Paulo, mas não tem nessa cidade do interior. Então elas podem representar eles e levar para eles para a feira. Então levar artistas com preço super alto. Então acontece, a gente tem esse tipo de situação também, né? Sempre existe alguma vantagem, sempre. A gente sempre tem que olhar qual que é a vantagem de onde a gente está, né? E só retomando essa questão aí da parte da criatividade na curadoria, né? Sim. Claro, eu acho que, né, em relação à atividade do produtor, sem dúvida, ela tem muito mais autoria e tem muito mais assinatura embaixo e o peso dessas escolhas. Mas eu acredito bastante numa curadoria que reage a uma produção que existe no mundo, né? Existe um artista, ou existe uma obra, se o artista não está mais entre nós, né? E a curadoria vai trabalhar com arte, que não foi produzida pelo curador, né? A gente tem exceções, tem, né, projetos de curadores fazendo exposições sem usar a arte exatamente, usando artefatos, coisas encontradas, outras, né, mexendo para... Você pode exercitar de qualquer maneira isso, de montar exposições e ter um discurso, questões ligadas àquilo, levantar mais questões a partir de uma exposição. Mas eu
né, me interesso mais pela curadoria ligada ao artista Sim. ou à obra. E existe aquele. Porque assim a gente vê muito no cinema aqueles artistas perdidos em algum lugar e que alguém de repente descobre aquela pessoa, sabe? E leva para o mundo e aquele artista fica mega famoso, tal. Tem vários filmes assim que tratam desses temas, né? Então, no Brasil, a gente tem essas figuras de curadores que pesquisam, que vão atrás, que tentam descobrir pessoas que estão meio apagadas ou fica muito dentro de uma panelinha. Como é que é isso na prática? Eu acho que existem, sim, né? Eu sou bastante interessado nesse tipo de curadoria. O meu curso chama Curadoria Urgente, inclusive por essa, né, essa sensação de urgência de que tem muito a ser descoberto, né? Que a gente precisa mostrar o que está fora do radar, do alcance do mundo da arte estabelecido, né? Que eu acho que essa é uma das partes mais interessantes de atuar como curador, como curadora, né? Justamente de, né, encontrar, né, os artistas que nem se identificam como artistas exatamente, né? Ou essas produções, manifestações culturais que elas estão extrapolando o meio delas ali, não cabem mais em lugar nenhum e aquilo realmente tá indo além daquelas limitações e aquela pessoa às vezes tá mal ali naquele lugar e fala, não, peraí, vem aqui para dentro, que isso aqui cabe no circuito de arte contemporânea, né? Acho que essa é uma função bem interessante para quem faz curadoria. Claro, existe a questão, né, do artista, nessa visão do artista romântica, né, de que a obra sozinha vai abrir espaço e vai ser descobrida depois que o artista se for, né? É mesmo, né? A pessoa passando uma vida de desgraça, reclamando, né? Às vezes ainda tá, né? Tem quase uma fé, assim, um conforto, né? Dessa narrativa da história da arte que, mesmo que eu morra, depois alguém vai encontrar a minha obra. E Que já não, aconteceu, né? Mas é muito já raro. aconteceu, mas, né, a gente não enxergou todos que foram para parar numa caçamba de lixo e sumiram, né? Eu Exato, acredito que uma parte considerável e gigantesca da produção mais interessante de arte da humanidade ninguém viu. Ela se perdeu, ela desapareceu porque não teve, né, articulação do próprio artista ou, né, ou enfim, de alguém fazendo isso, né, junto, Uhum. né, de um outro agente do meio da arte, né, como curador. É muito o que se espera do curador, mas o artista tem que estar equipado para conseguir acessar os curadores também, sistemas. Quanto menos ele depender, né, dos outros para começar a participar desse circuito, eu acho que mais segurança do trabalho dele seguir existindo, Sim. né? Mas tem curadores que não querem sair muito da zona de conforto, né? E que trabalham mais em cima do que já é mais validado pelo mercado ou não? Eu não sei, eu acho que, né, é fácil julgar sem olhar de fato, de perto ali a carreira da pessoa. A gente Uhum. tem, né, muita gente, tem galeristas, tem curadores, né, que a gente olha hoje, olha agora e fala, nossa, trabalha só com aquelas mesmas pessoas, com aquela panela, não sei o quê. Mas daí você volta no tempo, 30 anos atrás, essas pessoas estavam comendo o pão que o diabo amassou, assim, ninguém estava dando bola para aqueles artistas que o curador estava trabalhando, né? Ninguém estava indo naquela galeria que era Uhum. pequenininha e ficava no terceiro andar de um prédio caindo aos pedaços no bairro péssimo. E são pessoas que atravessaram décadas trabalhando e hoje têm as suas redes, né? Tem a sua pesquisa e vão trabalhar nesse sentido, né? Então, eu vejo que, e de alguma maneira, o mundo da arte, ele também, de tempo em tempo, ele se abre, né, para outras coisas, até por uma pressão de mercado interna, porque, né, você explorar outros lugares, né, ok, sem dúvida a gente tem um lado de diversidade, que é uma questão que extrapola o circuito da arte, mas dentro do mercado de arte isso também é uma oportunidade, né? Olha a quantidade
de artistas mulheres que ficaram de fora. Ficaram de fora significa que essas obras também elas não custam nada, são super acessíveis. Então tem um monte de gente comprando, né, ou puxando para dentro pessoas que estavam fora, e existe uma grande perspectiva disso ser valorizado, porque é importante. Então, né, cada, né, minoria que ficou de fora também significa um novo campo de trabalho, um novo interesse de mercado, né, uma nova novas apostas. Então a gente é impossível dissociar, né, o circuito de arte e as questões, né, que estão sendo discutidas pelos curadores ou no meio acadêmico desse mercado que corre por trás, que é o que paga a conta de todas essas galerias e todas essas instituições, né? O que tu acha que uma pessoa deveria fazer para começar a conhecer o mercado da arte? Tu acha que ela deve a frequência nos eventos é mais importante, a pesquisa é mais importante? Não, uma pessoa que gosta de produção cultural e diz, eu gosto de artes visuais, ou eu gosto de fotografia, ou eu gosto de, sabe? Mas não sei, não conheço nada. Qual seria a tua sugestão, assim, num primeiro caminho? Eu acho que é frequentar o mundo da arte. Você quer trabalhar, né, dentro do mundo da arte, você frequenta ele, né? Ou mesmo que você venha do cenário independente, né, você sinta que o que lhe interessa, o que te interessa como trabalho tá fora, não tem lugar dentro do circuito. Eu acho mega interessante isso, né? A minha trajetória tem muito a ver com isso. Perceber que eu estava cercado de artistas incríveis que não circulavam no circuito de arte contemporânea. Então comecei a fazer galeria independente, comecei a organizar exposições, escrever sobre eles, publicar eles, e aos poucos fui sentindo, né, interesse e necessidade de participar de um diálogo maior. Eu particularmente acho que nichos e bolhas são lugares limitados e confortáveis ao mesmo tempo, assim, mas acho mais interessante participar do diálogo mais amplo do circuito da arte, que é incrível, né? É internacional, é rico, é vasto, ele se expande para todos os lados ao mesmo tempo. Acho um bom, né, objetivo, mas como, né, ponto de partida, você olha para ele, você frequenta ele. Quais são as galerias, né? Você vai nas aberturas das galerias, você vê as exposições. Se você está em outra cidade, você faz uma viagem, sabe? Pelo menos uma vez por ano para o Rio e para São Paulo para ver, né, nesses outros, ou nas outras capitais que tem instituições legais ou galerias legais, né? Mas a gente tem que conhecer aonde está o que nos interessa. E ali a gente vai aprendendo de alguma maneira. A pandemia acaba abrindo uma oportunidade de começo muito interessante para as pessoas, né? Porque muita Sim. coisa que não estava no mundo virtual veio para o mundo virtual, né? Então a gente consegue ter acesso a gente falando, a gente expondo coisas, visitas virtuais, coisas que antes não estavam abertas ou que as pessoas não estavam tão preocupadas com isso, né? E agora, como é a única forma que elas têm de atender o público, então elas voltaram bastante para o mundo virtual. Então é uma oportunidade muito boa, né, da pessoa conhecer, pesquisar e entrar, né, nesses circuitos, É, né? eu vejo que né, ele parece um tanto hermético, assim, né, o circuito de arte contemporânea, às vezes, né, umas galerias que intimidam mais, que você tem que tocar no interfone, né, para entrar, mas, ao mesmo tempo, eu tô com um gato, ao mesmo tempo, a gente tem muitos eventos, tanto no pré-pandemia, agora como durante a pandemia mesmo, que agora migrou tudo para o Zoom, assim, mas você vai ver, pô, tem galerias e instituições fazendo lives incríveis no Zoom, e não, às vezes não tem tanta gente olhando. Você tem um super curadora falando, um artista incrível, um projeto, e vai, tem 20 pessoas,
né? 15 pessoas, né? E uma multidão do lado de fora falando, nossa, eu não consigo me aproximar, eu não tenho, eu me sinto intimidado. E na verdade, tem caminho. Se você olhar com atenção, se você olhar de fato, ler, né, mergulhar nas coisas, estiver disposto, né, eu acho que o artista, no geral, né, é bem comum, acontece bastante com artistas, de ficar nessa posição de não, eu não consigo acessar, é tudo fechado. E ele tem muita dificuldade de olhar para o outro, de olhar para o trabalho dessas outras partes, né? E Uhum. você precisa olhar antes, olhar com atenção, né? E daí você vai ter maiores chances de ter uma comunicação efetiva. E primeiro você frequenta um espaço para depois querer fazer parte dele, né? Eu acho que daí você vai entender se realmente faz sentido, né? E tu, como galerista ou até como curador, como é que é a relação pessoal com os artistas? Ela às vezes é muito difícil, ela é fácil, como é que é a coisa? Eu acho que acaba se tornando uma amizade, né? Tem uma dimensão de amizade. Eu como curador ou como galerista, eu sempre trabalhei de uma forma bem hedonista em algum sentido, assim, eu só trabalhei com pessoas que me interessam bastante, que eu gosto do trabalho, né? Ou que eu vejo um potencial, ou que eu tenho vontade de ver como aquilo vai se desdobrar, que eu tenho vontade de acompanhar. Então, é um ponto muito bom, né, para qualquer tipo de relação, né? Esse lugar de interesse, de gostar da obra. Então, facilita que surjam relações de amizade para a vida, né? Mas tem muita expectativa a partir dessa relação profissional, né? Tem limites difíceis assim de estabelecer, que eu fui estabelecendo ao longo dos anos, de não me sentir responsável, né? De conseguir de ter uma visão estratégica muito clara na minha cabeça e às vezes, né, não estar percebendo ali os interesses do próprio artista e vice-versa. Então, de encontrar, né, questões cruciais de comunicação, né, de encontro de necessidades, né, de se colocar no lugar do outro e de achar onde as coisas podem caminhar junto. Mas vejo que o lugar do galerista e do curador, às vezes, pode ter uma clareza mais estratégica do que do artista. Infelizmente, quando os dois estão muito bem nessa questão estratégica, as duas, três partes trabalhando em conjunto, as coisas funcionam. Sim, sim. Tá, e conta para nós então um pouco como é que eu queria saber assim, ó, como os galeristas estão se virando na pandemia, as Uhum. galerias como é que estão? Quero saber também como os curadores estão se virando, eu imagino que estejam fazendo pesquisas e mais fechados, né? Fica mais Sim. fácil de imaginar. E queria saber como tu tá te virando também na pandemia, assim, né? Uma forma bem pessoal, o que que tu anda Sei. fazendo? Eu acho que, né, teve aquele período de negação ali do mundo da arte, né? Você já vai voltar? Calma, pessoal. Segura. Daí depois teve o luto, de fato. Sim, E, são todas as é, fases do luto, as né? fases do luto. Exatamente. Depois, né, de entender a perda. E agora Negação, raiva. a negação, raiva, passamos por tudo isso, né? Os projetos, segurando os projetos, não, ainda vai acontecer, vai ser no mês que vem, mudando a data, assim, né? E daí depois de abrir mão. E daí a gente tem agora, né, um cenário de adaptação, de muitas coisas acontecendo e muito interessante, assim, né, de todo mundo ter que cuidar mais da comunicação. Né, é o que tem. Você precisa resolver o seu site, conversar com o seu público de uma maneira mais efetiva, né, conversar com os seus artistas de uma maneira efetiva. Então, a gente está vendo, né, também gente evoluindo muito rápido, assim, galerias trazendo novos artistas para dentro, né, a galeria que eu trabalho com mais proximidade, assim, atualmente, a Aura,
impressionante o que está acontecendo com eles, assim. Estão muito mais próximos dos artistas, dos colecionadores, a comunicação está muito mais efetiva, entraram novos artistas para a galeria, então é bem legal ver como, né, deu uma focada então E nessas questões. colecionador compra obra, assim, né, na pandemia, mesmo Compra, de uma forma super. virtual? Sim, as É. pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, convivendo mais com as suas obras, com as suas coleções, né? Pessoas que já tinham uma coisa, uma obra ou outra, né? Sentindo que, nossa, eu estou mais tempo dentro de casa, eu quero ter mais arte, né? Então, Sim, né, eu mesmo estou convivendo muito mais com os trabalhos dentro de casa, pensando mais neles, né? A gente está aqui atrás com uma série de raquetes de frescobol gigantes do Paul Loubet, um artista francês que eu gosto muito. Então, tem isso, você está mais perto das obras que estão na sua casa, você pensa mais aí em comprar claro. outras também. Daí olha Então, aquela tem, paredezinha ali, né? E diz, é, nossa, essa aqui também está pedindo mais é, obras e tal, pô, né? esse pôster aí medíocre, que nem tem mais nada a ver comigo, né? Podia ser uma obra, né? E a gente tem, Claro. né? Às vezes você tem trabalhos que são investimentos maiores e tem trabalhos que são muito acessíveis de artistas que estão começando também e que são bons, né? Que já estão levando a Claro. sério a sua carreira. Então, tem um monte de ações, né? Várias galerias aqui de São Paulo se juntaram para fazer uma ação chamada Partilha, que foi um sucesso, deu super certo. Várias galerias venderam mais do que estavam vendendo antes da pandemia, né? Olha. E um monte de articulações, exposições virtuais, né? Conexões. Eu estou mais conectado com gente que está fora do Brasil também, que é algo que desde que eu mudei para São Paulo eu fiquei muito uma cidade que ela te puxa muito para dentro dela mesma, assim, e Uhum. vi que, né, que eu era mais internacional quando eu estava em Porto Alegre de alguma maneira, conversava mais com as pessoas. A pandemia me fez reconectar esses diálogos. E particularmente, né, o que aconteceu comigo durante a pandemia, né, pensando o que dá para fazer, eu me transformei num mentor, mentor remoto. Eu faço a mentoria remota, enfim, eu faço acompanhamento de artistas, né, pelo Zoom mesmo, online, uma vez por semana. Me permitiu trabalhar com artistas que também não estão em São Paulo, que estão em outras cidades. Tem gente que acompanha meu trabalho, acompanha minhas pesquisas e que está em outros lugares que eu não conseguia trabalhar antes, porque um curador fazendo um acompanhamento de artista antes necessariamente passava por você visitar o ateliê da pessoa e ver as obras de perto, né? É muito bom fazer isso. Mas, né, a pandemia desbloqueou a gente fazer tudo, né, de forma remota. Então, né, também tentando entender quais as vantagens disso e para falar de estratégia, para compartilhar referência, para pensar carreira, funciona super bem a gente fazer isso, Bom, compartilhar tu já tela, mostrar fazia, coisa. né? Tu já fazia umas mentorias, mas eram pessoais daí, né? Fazia pessoais, mas era menos, né? Agora eu faço bem mais. Eu estou geralmente entre 5 e 7 artistas, assim, acompanhando semanalmente. E daí eu montei 2 grupos de estudo que funcionam como coletivos também, com artistas que têm pesquisas em comum. Então tem o GEMA 1 e o GEMA 2. GEMA é a sigla para Grupo de Estudos, Mentoria e Articulação. Então, são 4 artistas em cada um desses grupos, e a ideia é fazer, né, exposições em conjunto também, publicações, ações de várias formas, mas também tem um lado de mentoria e de equipar esses artistas para a carreira deles, para desenvolver a carreira deles. A mentoria eu misturo, né, o lado curador com o lado galerista, é Uhum. bem focada nisso. E, além disso, eu também sou curador de arte do Blend Inspire, que é esse projeto de filantropia, conexões, né? Muito de conectar causas sociais com... Eu já já falou falei deles, aqui, né? isso, eu falei aqui no canal, É, vocês podem procurar aí no outro.
num outro post, que eu falei do canal de uma festa virtual do Blend que eu fui, que É, era absolutamente maravilhosa. é um projeto bem visionário, assim, que está crescendo também para uma escala internacional, então tá bem empolgante ali. Eu gosto bastante da visão da Nádia, que é essa francesa que mora aqui. É, e também estou no corpo curatorial do Lux, Espaço de Arte, que é um espaço independente de arte novo, né, virtual por enquanto. Depois da pandemia ele vai ter a sua sede própria, da Helena Marque, que é uma produtora cultural, artista, que veio, que trabalhava no Breu, que era um dos espaços independentes mais legais aqui de São Paulo, que fechou recentemente. Então, aí, de alguma maneira, ela pegou essa energia dos cursos que estavam acontecendo no Breu e das pesquisas dela e começou esse projeto novo, que é onde eu vou fazer meu curso de curadoria daqui para frente e estou planejando trabalhando numa exposição de fotografia, uma exposição online, assim, né? Ah, que Acho que é mais ou legal. menos isso que eu tenho feito. Tá, e porque tu dá 3 tipos de cursos, né? Eu né, tenho técnicas avançadas de sobrevivência para artistas, que a Ah, gente faz não, em conjunto. eu tava, É, né, nem pensei nesse, mas é isso aí, a gente faz junto, esse, é. esse é Legal. um que é muito o lugar que eu trabalho na mentoria remota, né? Muitas das questões que a gente fala nesse curso. Uhum, Daí tem o curadoria urgente, que eu estou fazendo independente e agora vou levar para dentro do Lux, da plataforma do Lux. Tem o curso de galerismo também, que eu fiz no Breu, fiz no Instituto Ling. Acho que uhum. são esses, por enquanto. Não tinha um de colecionismo também? Exatamente, tem o Entre Arte, que eu fiz junto com a Aura, mas ele foi bem interno, bem fechado para os próprios clientes da galeria. Mas tem desdobramentos dele aí pela frente. Sim. Então quer dizer que um É. colecionador, por exemplo, poderia fazer uma mentoria contigo? Sim, 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 Também sim. Não, poderia. já acontece esse tipo de situação, né, Uhum, de consultoria, né, de art sim, advising, né, como falam no sim. meio da arte, E um produtor mas também poderia fazer uma mentoria contigo? não, daí eu mando para você. Mas o meu curso o meu curso de curadoria geralmente atrai produtores, tanto curso de curadoria quanto curso de galerismo, assim. A Sim. gente tem, claro, o sistema de arte, o mundo da arte contemporânea, o mundo das artes visuais, de alguma maneira, ele é muito apegado, né, a qual que é, né, você tem que escolher ali uma posição para ocupar. As pessoas, né, conhecem como ou o curador, ou o artista, ou o galerista, ou o produtor. Mas na prática a gente sabe que é muito mais híbrido, né? Então tem pessoas que trocam aí de função ou atuam, né, de maneira dobrada muitas vezes, não é o ideal, sempre mais complicado, mais difícil. Mas, né, você passar por todas essas áreas, no mínimo, vai lhe ajudar a se relacionar com cada parte quando você estiver trabalhando, né? Então, por ter feito muita produção cultural, eu sei o valor de ter um produtor, uma produtora trabalhando comigo, assim, e facilita para trabalhar em conjunto, né? Tá certo. E o resto, assim, saúde mental, tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Tudo horrível, tudo bem de novo, tudo difícil. Não, tá tudo bem, né? Eu acho que né, já existia, né, um hábito de estar bastante em casa, de estar perto da biblioteca, né, de estar lendo, de estar pesquisando, de estar se comunicando. Então, né, tem essa facilidade aí. Acho que tem muita gente do meio da arte que tem essa vantagem de atravessar esse período Tem os de seus alguma ateliês, maneira. né? Tem o seu trabalho. Então, às vezes, o pessoal das artes até se ressente de ter que sair muito de casa, né? É. E, E eu que estou muito próximo do cenário independente, de uma forma geral, é de onde eu venho, mas ainda é muito parte da minha pesquisa, dos meus interesses. O baque não foi tão grande, né? uhum, Para quem já
estava num contexto, né, terrível, uma situação, né, muito desfavorável para a cultura, né, no Brasil. Então, né, é mais um problema no meio para encontrar como desviar e para solucionar. Então, acho que talvez quem tivesse, né, as galerias, as instituições têm estruturas maiores e mais pesadas, estão suando mais assim para atravessar esse período. Sim. Bom, então eu acho que era isso por enquanto. Mais alguma coisa que tu acha importante dizer? Ou só mandar um beijo para a mãe? Vamos ver. Vamos querer mandar um beijo para minha mãe. Não, enfim, Finalmente, né? Dá para dizer. Finalmente, não, acho que é isso. Muito feliz de estar aqui. Estou acompanhando aí, né, dando likes. Lembre de dar o like, de seguir o canal da minha Isso mãe, aí. da minha mãezinha. Botar o joinha e Bota marcar o o joinha. sininho. Marcar o sininho é super Marca o importante. sininho. Eu fiz um curso no YouTube. E um curso de YouTubers, né, que eles ofereceram, e daí eles explicaram tudo, assim, sabe? Olha, depois de 8 minutos, no máximo nos primeiros 8 minutos, tem que pedir para as pessoas se inscreverem e botar o sininho, e porque isso tudo vai ser lido pelo algoritmo depois e tal. E eu, nunca fiz. Continuo não fazendo, né, porque eu não me lembro de falar antes de 8 minutos, mas enfim. Eu espero que o meu público veja até o fim as coisas, assim, bote o sininho. E sigam ela no Twitter também, sigam no Instagram para ver as obras dessa mamãe Dedé. Então tá bom. Lucas, obrigada Demais, por né? tudo. Eu que agradeço, mãe. Grande beijo aí. Um beijo. Tchau. Tchau. Adorei.